Na primeira luta do Vale do Fim, Naruto vs Sasuke, Sasuke faz movimentos de lutas iguais ao de Bruce Lee. E aqui vai um bônus. Agora em Boruto, a luta da Sakura contra o Shin usou de referência a luta do Capitão América contra o Bucky, no filme Capitão América Soldado Invernal. Luffy já apareceu algumas vezes em episódios de Fairy Tail, ao fundo lendo alguma coisa, no meio da multidão ou até dirigindo uma carroça. Todo ano acontece o evento One Piece Premiere Show, nos parques da Universal Studios no Japão. E em 2013, como parte do show, eles criaram réplicas exatas dos túmulos de Ace e Barba Branca, tendo até uma área de audição onde dava pra ouvir eles falando com você. A ideia inicial de Kishimoto era que Naruto fosse um anime de ninjas cozinheiros, tanto é que temos vários fillers, que são só sobre comida. O meu favorito é esse aí do Itachi metendo o Magenkyo Sharingan pra fazer ovo perfeito pro Sasuke. Samuel L. Jackson é viciado em animes, inclusive ele já participou de algumas dublagens americanas, como em Afro Samurai, por exemplo, onde Samuel dá a vida ao protagonista Agro e ao personagem Ninja. Itachi foi o ninja mais jovem a participar efetivamente da Terceira Guerra Ninja. Ele tinha apenas 4 anos de idade. O primeiro mangá a fazer sucesso fora do Japão foi o de Speed Racer. Ele foi criado por Tatsu Yoshida em abril de 1967. Animes de temporada, ou seja, aqueles que só começam a serem exibidos quando se tem a temporada toda animada, como é o caso de Shingeki no Kyojin, Boku no Hero, Jujutsu no Kaisen. Sobre eles, cada episódio tem um custo médio de $100 mil. No Japão, Cavaleiros Zodíacos não é tão famoso, e vendeu 9 vezes menos que Dragon Ball na época. Tanto é que, recentemente, em uma postagem no X, o vice-presidente do Brasil postou uma montagem colocando o Goku, Naruto, o Pikachu, a Sakura de Sakura Card Captors e o Seiya lado a lado. A postagem era para agradecer a Toyota, a empresa japonesa, pela parceria com o Brasil, mas tanto faz o contexto. O engraçado é que os japoneses ficaram em choque que o Brasil considerava Cavaleiros Zodíaco e Sakura Card Captors no mesmo nível de Goku, Naruto e Pikachu. Naruto significa redemoinho. Naruto também é o nome de uma cidade japonesa, localizada na província de Tokushima. Ela é muito conhecida pelos seus diversos redemoinhos no oceano. Na cidade tem até uma ponte chamada Grande Ponte Naruto, igualzinho àquela construída no País das Ondas no anime. Rock Lee tem a mesma data de aniversário de Bruce Lee, 27/11. A Lenda da Serpente Branca é um anime lançado em 1958 e foi o primeiro anime com cores produzido no Japão. O criador de Attack on Titan, Hajime Isayama, recebeu ameaças de morte pela criação do personagem Pixies. Isso porque, nas palavras de Isayama, ele havia se inspirado no respeitável e frugal general japonês Akiyama Yoshifuru. O que acontece é que Akiyama é conhecido por cometer vários horrores e crimes de guerra por onde passou, principalmente na China e na Coreia. Sazae-san é o maior anime já produzido. Estreou em 5 de outubro de 1969 e continua lançando episódios até hoje. Sazae-san já conta com cerca de 7.500 episódios. E você aí com preguiça de começar os míseros 1000 episódios de One Piece, né? A esposa de Akira Toriyama foi quem deu o nome ao golpe mais famoso da história dos animes, o Kamehameha. Todos os editores de One Piece já sabem aí como a história vai acabar. No Japão, 75% dos adultos assistem animes. E muito disso se deve a Dragon Ball, que quebrou vários tabus em sua época. Inicialmente, Oda colocaria Zoro como o braço direito de Buggy. Tem até algumas artes conceituais feitas por ele do Zoro, a tripulação do palhaço. Os 3 vilões de Dragon Ball Z, Bibidi, Babidi e Boo, são uma brincadeira com os encantamentos do filme da Cinderela, Bibidi, Babidi, Boo. O aniversário de Usopp é no dia 1º de abril. É, rapaz, no dia da mentira. Quem diria, né? Togashi, o autor de Hunter x Hunter, criou um idioma próprio para a obra, e ele pode ser visto em todo o universo do anime. Inclusive, em uma edição do mangá, ele publicou a tradução do idioma para o japonês. Cê é louco, pega esse comprometimento. A sobrancelha de Sanji faz um O, que é o mesmo da assinatura do seu criador, o Oda. A Bulma já mudou seu corte de cabelo 21 vezes ao longo de todas as sagas de Dragon Ball, do clássico ao Super. Piccolo era o personagem favorito do seu criador, Akira Toriyama. Na saga das Formigas Quimeras, o anime de Hunter x Hunter teve que mudar de horário de exibição no Japão, passando a ser exibido à noite, quase de madrugada. Isso porque haviam muitas cenas violentas e sangue demais para o horário da tarde. Hitler aparece no filme de Dragon Ball Z e leva uma surra de Goten e Trunks. A roupa de Natsu em Fairy Tail é baseada na de Goldita, de Dragon Ball Z. Akira Toriyama largou os estudos com 12 anos para se focar em ser um mangaka. Mas se eu tivesse largado a escola, hoje eu tava morando na rua. Kamehameha é um nome indígena de origem havaiana. Nos mais de 1000 capítulos de One Piece, Bug foi o único vilão a danificar o chapéu de palha de Luffy. O que é incrível, já que aquele negócio tá sempre voando por aí, por no mínimo, sei lá, uns 40 anos.
As cores das roupas de Naruto e Sasuke foram baseadas nas paletas de cores que Goku e Vegeta usam em Dragon Ball. O primeiro anime a ser exibido e animado no Japão foi Astro Boy, em 1963, e rapidamente ele ganhou muita popularidade tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Astro Boy foi um sucesso tão grande que deu origem a toda uma indústria de animação japonesa, e hoje gera bilhões de dólares para os cofres do Japão. No mangá de Digimon não existia o Mon no final dos nomes, mas devido à popularidade de Pokémon na época, isso foi mudado no anime para evitar confusões. No mangá de Cavaleiro dos Zodíacos, a cena em que Shun encontra Ryoga congelado é bem menos lá ele do que no anime, sendo que no mangá Shun somente senta-se ao lado de Ryoga e não fica de conchinha, como é mostrado no anime. Até hoje, ninguém sabe o nome e nem o rosto do criador de Death Note e Bakuman, já que ele sempre usa o pseudônimo de Tsugumi Ohba e nunca aparece em público. Não sabemos nem se ele é homem ou mulher. O autor de Attack on Titan disse em entrevista que para cada homem no anime existe uma mulher. Ele fez questão de manter o mesmo número de personagens para cada gênero. O autor de Another, Yukito Ayatsuji, disse que sua inspiração para o mangá veio do filme Premonição. Pessoalmente, eu acho muito legal ver que a cultura ocidental também inspira autores orientais. Cell foi o único vilão das sagas originais que não foi mordido por Goku. Cê é louco, Cell deve feder demais, não sei. Na eleição presidencial de 2012 nos Estados Unidos, o candidato Herman Cain citou uma frase de Pokémon O Filme 2000 no seu discurso, e referenciou a frase a somente um poeta. Depois de muito burburinho da mídia, ele foi obrigado a vir a público e dar os créditos ao anime. Bleach serviu de inspiração a um personagem em League of Legends, a Katarina. Inclusive, ela possui uma habilidade chamada Shumpo. Bleach em inglês significa alvejante, ou água sanitária, ou até mesmo embranquecer, o que até faz sentido se você pensar que a função principal de um Shinigami é purificar as almas. A roupa de Green Joe em Bleach foi baseada na de Tony Maneiro, interpretado por John Travolta nos filmes Embalos de Sábado à Noite. Baratie foi o nome de um restaurante que o Oda trabalhou quando adolescente. A mangaka de Fullmetal usava um pseudônimo na época de publicação porque achava que ninguém leria um shounen escrito por uma mulher. Hiromashima, o mangaka de Fairy Tail, disse em entrevista que quando era mais novo tinha a mania de tirar as roupas igual o Grey. O nome de Ulquiorra em Bleach vem da frase em espanhol El que llora, que significa aquele que chora, o que explica bastante coisa do personagem. One Punch Man começou sendo um web mangá e atingia cerca de 20 mil visitas por dia, mesmo contando com traços bem diferentes dos atuais, já que o autor era um mangaka apenas por hobby e não sabia desenhar muito bem. Hina de One Piece foi inspirada em Angelina Jolie. Sanji é fumante desde os 10 anos, e isso para mostrar pro Zeff que ele já era um homem crescido. Em média, cada episódio de Afro Samurai custava $900 mil. Enel de One Piece é inspirado no rapper Eminem. Eu sei que você sabia, mas eu disse que seriam curiosidades, não novidades, né? Em 18 de outubro de 1996, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que Yu Yu Hakusho era muito violento para crianças brasileiras, e disse também que ele já tinha sido banido na Coreia, Indonésia e Estados Unidos, quando na verdade só tinha sido censurado. Muitas frases ditas por Light em Death Note foram frases ditas por Hitler. Segundo uma lenda popular, inicialmente Dragon Ball Z se chamaria Dragon Ball 2, mas por um erro dos editores foi o Z mesmo. Essa daqui não me convence muito, mas tá aí, né? Crença popular também é curiosidade, né? As muralhas de Attack on Titan foram baseadas na cidade de Nordland, na Alemanha. Na revista americana Newsweek, Naruto já foi considerado como um dos 100 japoneses mais influentes de todos os tempos. Akira Toriyama já afirmou várias vezes que Gohan seria mais forte que Goku se não tivesse parado seu treinamento. Tite Kubo, o criador de Bleach, disse que o personagem que ele mais gosta de desenhar é o Mayuri. O primeiro nome cogitado para Sanji foi Naruto. A maioria dos protagonistas de animes de lutas tem a sua dublagem original japonesa feita por mulheres, como por exemplo o Goku, Naruto, o Luffy, o Gon e o Ed. Isso geralmente acontece porque elas conseguem deixar a voz fina e grossa, isso para dublar o personagem desde criança até a fase adulta. Inicialmente, o Pokémon que ia acompanhar o Ash em sua jornada seria o Clefairy. No capítulo 367 de One Piece, Sanji enfrenta o Wanzi, um usuário do estilo de luta Ramen Kippo. Com isso, ele consegue manipular o Ramen como ele quiser. Sendo que a sua maneira de lutar é basicamente atacar com a comida, Sanji fica furioso e decide utilizar 2 facas de cozinha para fatiar o lamen que Wanzi utiliza de armadura. Ao final do golpe, Sanji finaliza na clássica pose do Zoro. No começo da popularização dos mangás, o gênero hentai era utilizado por casais jovens como tutoriais na hora H. Inclusive, era um ótimo presente para se dar em um casamento.
Na primeira tentativa de Bleach ser serializado, ele foi recusado. Na mesma semana, Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, mandou uma carta para Tite Kubo dizendo para ele não desistir do projeto e que ele tinha gostado muito do que viu. O resto, meus amigos, é história. Eiichiro Oda, o criador de One Piece, é o mangaka mais rico do mundo, com uma fortuna estimada entre 200 e 230 milhões de dólares. Hinata deixava o cabelo curto para mostrar que, diferente das outras, ela não gostava do Sasuke, já que existia um burburinho, uma fofoca ali entre as meninas que a preferência do Sasuke era por cabelos compridos. Gohan significa arroz. No mangá de One Piece, o Luffy quase nunca tem balões de pensamentos. Isso é porque ele é muito mais de agir do que de pensar. Hoje, estima-se que metade do conteúdo produzido de mangás e animes sejam do gênero hentai. Os antigos cartazes de procurados de Law e Luffy eram bem semelhantes, ambos com o membro mais meme da tripulação logo atrás. Trafalgar é uma linha de submarinos nucleares. Aqui é uma curiosidade bônus, porque o que é um submarino nuclear, né? Segundo o Google, um submarino nuclear é uma embarcação movida pela energia produzida por um reator nuclear. O diretor de animação de Evangelion, Hideaki Anno, recebeu ameaças à sua vida devido ao término do anime. Meu povo, o pessoal do Japão leva animes bem a sério, hein? No episódio 471 de One Piece, os animadores simplesmente animaram Shanks com 2 braços. Hajime no Ippo é o mangá mais antigo da Shonen Magazine, com 35 anos e 1434 capítulos publicados. Hanuka, de Hunter x Hunter, é um homem. Mesmo não confirmado por Togashi, para muitos fãs, o design de Meruem é um easter egg de uma fusão de Cell e Freeza. O Capitão Kuro foi inspirado em Fred Krueger. Em Attack on Titan, o nome do protagonista Eren Yeager tem traduções interessantes. Seu primeiro nome, Eren, significa santo em turco, e Yeager significa caçador em alemão. No mangá piloto de Death Note, existia uma borracha capaz de apagar os nomes do caderno, e o Ryuko nos conta que, se o corpo da pessoa não for queimado, ele irá voltar à vida, assim que o nome for apagado por esta borracha. Mas essa ideia foi, obviamente, descartada na versão final. A cena de Eren carregando a rocha em sua forma titã é uma referência ao titã Atlas, que na mitologia grega foi castigado por Zeus e obrigado a carregar a terra em suas costas. Em um momento na saga do Baratie, a Nami aparece com 6 dedos no pé. Enel é o nome da maior empresa italiana no setor energético. O nome de Levi em Attack on Titan significa renascimento. No mangá de Naruto, Shikamaru começa a fumar após a morte de Azuma, porque a fumaça o faz lembrar dele. Big Mom foi a única Yonkou a não ter envolvimento na Guerra de Marineford. Barba Branca, Barba Negra, Luffy, Bug e Shanks aparecem durante o arco, e Kaido é citado como estar se dirigindo a Marineford, porém foi parado por Shanks. Inicialmente, Luffy não seria o protagonista de One Piece. Apesar de nunca ter sido revelado quem seria, muita gente aposta no LoL. Os rostos de Mist, Mei, Dawn, Iris e Serena têm o mesmo design, mudando somente a cor dos olhos da pele. Em Doc Whisper, tem um letreiro com a foto de Michael do GTA V. Goku tem fobia de agulhas. Em One Piece, na história, os moradores de Okobore estão passando fome. No mangá, vemos todos eles andando pela cidade, comendo o que podem. Em uma das cenas tem uma mãe pronta para aliviar o sofrimento de sua criança com uma faca. Provavelmente os animadores acharam uma cena perturbadora demais para ser exibida na TV. Fox de One Piece é baseado em um serial americano chamado Conte Shokula. Em Bleach, quando Ishida tenta ganhar tempo para o Ichigo contra Ulquiorra, ele perde os movimentos do braço esquerdo no anime, mas no mangá ele tem o braço cortado fora. Na ideia inicial, Bonnie de One Piece seria um homem. No quarto OVA de Naruto, quando ele sai correndo para ir no banheiro, é possível ver o Minato no corredor. Barba Branca de One Piece foi inspirado no lutador Hulk Hogan. Nas primeiras páginas do primeiro capítulo de My Hero Academia, é possível ver o Super-Homem e o Homem-Aranha. Na versão exibida no Brasil de One Piece, Battle Metal aponta uma pá para o Arlong e não uma arma. A palavra Merolin, que Sanji usa para chamar a Nami, é um doce italiano. Em One Punch Man, existe um herói que é uma referência ao Chapolin Colorado. Togashi, o autor de Hunter x Hunter, se inspirou no seu hobby de colecionar coisas para criar os Hunters, já que cada Hunter busca o que gosta, joias, temperos raros, conquistas e essas coisas. Então, na visão de Togashi, ele seria um Hunter colecionador.